fazer quando a esperança se vai? O que fazer quando a nossa esperança vai embora? Eu espero que Deus possa falar o coração de muitos que estão aqui nessa noite. João capítulo 20, do verso 1 em diante. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram a pedra do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo, que é o João, foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu ali as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, e ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Verso 10, os discípulos voltaram para casa, porém Maria Madalena ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela então respondeu: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus então disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para meu Deus, o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que eles dissera. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a porta trancada por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. O que fazer quando a esperança se vai? Quantos de nós, em algum momento, em alguma circunstância, a gente não perde a esperança de uma mudança, a gente não perde uma esperança de uma transformação, a gente não perde a esperança de que vai dar certo aquilo que um dia a gente planejou? Em algum momento da nossa jornada, nós podemos nos encontrar sim, feito Maria e feito os discípulos de Jesus. 3 anos e meio caminhando e ouvindo as lições, vendo os milagres de Jesus, mas chegou uma sexta-feira da paixão que roubou a presença do corpo homem Jesus, daqueles que caminharam com ele todos os dias durante 3 anos e meio. O texto de João, que nós lemos do verso 1 ao 19, registra exatamente quando chega-se o domingo de aleluia, o domingo da ressurreição. E fica nítido que aqui nós estamos celebrando a Páscoa. E é muito importante, irmãos, a gente entender o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa bíblica não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo de Páscoa. Primeiro que o coelho nem ovo coloca, e muito menos com chocolate. A Páscoa bíblica tem a ver com cordeiro e não com coelho. É um cordeiro pascual. A primeira Páscoa foi celebrada quando o povo ainda estava no Egito. Quando, na verdade, Deus, ele faz uma aliança com Abraão e ele pede o seu filho Isaque.
E Isaac, representando eu e você, ele doa o seu filho, aquilo que ele mais tinha de precioso, para Deus. Mas Deus, vendo o coração, disse: Isaac, Abraão, eu já sei da sua fidelidade. Pode parar, eis um cordeiro para você. Deus providenciou um cordeiro no lugar de uma pessoa. Mais tarde, quando o povo precisava ser liberto do Egito, Deus levanta Moisés para tirar o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, que representa o pecado na vida do homem. Deus, ele vai lá e providencia mais um cordeiro. Deus diz, na última praga, a todas as famílias: a família que matar um cordeiro e comer do cordeiro dentro de casa e melar a porta da sua casa com o sangue do cordeiro, o anjo da morte passará, mas não tocará na sua família, não tocará em você e na sua geração. Isso representava exatamente o sacrifício de Cristo naquela cruz. Quem do sacrifício de Cristo se alimenta, quem crê no sangue de Jesus derramado naquela cruz, o anjo da morte não pode tocar, nem em você nem na sua geração. Claro que eu não estou falando da morte literal do corpo, porque todos nós vamos morrer, mas eu estou falando de uma morte eterna que o pecado gera. Se você está em Cristo, dê um glória a Deus e um aleluia, porque a morte eterna não pode tocar em você. Você está salvo para a eternidade na presença do seu Pai. Então Deus providenciou um cordeiro no deserto para uma família. Mais tarde, Deus, olhando para a necessidade da humanidade, Deus providencia um cordeiro pascual chamado Cristo Jesus, para morrer naquela cruz, não por um homem e nem só por uma família, mas por toda a humanidade. A Páscoa é sobre esse cordeiro. A Páscoa, irmãos, na verdade é um convite que o Senhor faz. Um convite para a vida eterna. Um convite para experimentarmos dessa liberdade em Cristo. E nessa história que nós lemos aqui, Maria Madalena e os discípulos estavam com um cenário de morte, porque Jesus não estava mais vivo. E você sabe o que é você colocar toda a confiança em Jesus, durante 3 anos e meio, que Jesus é o Messias, que ele veio para trazer o reino de Deus na terra. E em uma certa sexta-feira você vê aquele que você confiava pendurado no madeiro, morrendo, passando 6 horas sofrendo, pendurado numa cruz, morrendo aos poucos. E quando ele dá o último suspiro, que ele desfalece, ele morre como Jesus o homem, ele é descido da cruz e colocado num túmulo. E ali se coloca uma grande pedra na frente. E todos vão embora, inclusive Maria e os discípulos. Então o cenário é de morte, ou seja, a esperança se foi. Onde estavam aqueles? O texto diz que eles estavam trancados numa casa, num quarto escuro, com medo do que seria. Porque o primeiro sintoma quando a nossa esperança se vai, é que o medo se instala. O primeiro sintoma quando a gente perde a esperança em algo, perde a esperança em alguém, perde a esperança na nossa família, é que a gente se tranca num quarto escuro, é que a gente decide se trancar e se isolar em uma casa, a gente se desconecta de tudo que Deus um dia nos prometeu. Receba a semelhança que acontece conosco, um isolamento, nos trancamos, paramos de viver, paramos de sonhar, paramos de criar expectativas. Quantos casamentos não estão assim hoje? Quantas famílias não vivem assim hoje? Quantos homens e mulheres não vivem talvez assim hoje? No seu quarto escuro, na sua casa trancada, com medo do que será, um lugar de ausência de luz, um lugar de conflitos internos, uma perturbação que parece que não passa, um isolamento que você não quer, conexão com ninguém, uma desesperança instalada. Sem Jesus nós nos encontramos nesse lugar, irmão. E o que fazer agora? Maria nos ensina algumas lições, eu quero compartilhar com você de forma rápida e dinâmica, que a gente saia daqui e a gente saia daqui convicto do que nós precisamos fazer todas as vezes que uma desesperança quiser tomar a nossa vida. Primeira lição que a gente aprende no texto, o texto diz que no primeiro dia da semana, era um domingo, a sexta-feira foi a sexta da paixão, o sábado um silêncio total, mas quando o domingo chega, diz essa pessoa assim, quando o domingo chega, chegou a ressurreição, chegou a vida,
chegou a esperança de volta. Clareou o dia. O choro durou a noite toda, mas quando o sol volta a brilhar, a alegria volta a contemplar em nosso ser. O texto diz que era domingo pela manhã, primeiro dia da semana, ainda amanhecendo o dia. Uma nova semana começou, um convite para virar a página, um convite para tomar uma decisão. Hoje é domingo, balance essa pessoa e diz assim: hoje é domingo, hoje é o dia da sua decisão, hoje é o dia de você virar a página e você agir na direção daquele que ressuscitou. Quem foi Maria, meus irmãos? Primeira lição que a gente precisa aprender, quando a esperança se vai, é que nós necessitamos nos apegar a um amor perfeito. O grande problema do ser humano hoje é a gente amar sem usar o amor perfeito. E a gente querer ser amado sem sermos preenchidos primeiro pelo esse amor perfeito. Quem foi Maria Madalena? Maria Madalena, ela foi uma mulher que Jesus expulsou dela nada mais, nada menos do que 7 demônios. Maria Madalena, alguns estudiosos, outros entram em desacordo, falam que foi aquela mulher que entrou na casa de Simão para quebrar o vaso sobre os pés de Jesus. O texto não diz quem foi a mulher. Alguns dizem que era Maria, outros dizem que era outra mulher, mas Maria Madalena, ela recebeu desse amor perfeito do Senhor. Ela encontrou o amor que tanto buscava, e ela encontrou em Jesus. Ela, ao encontrar esse amor, ela se encontrou, porque todos nós, quando nós nos encontramos com esse amor perfeito chamado Jesus, a gente se encontra no mundo, e a gente passa a ter um propósito de vida. Nós não vivemos de qualquer jeito, nós não vivemos carentes, não vivemos vazios, nós vivemos preenchidos por esse amor perfeito. Tudo o que você precisa é desse amor perfeito chamado Jesus, que preenche você, que cura você, que restaura você, que transforma a sua história, que desliga você de um passado de ruínas, feito Jesus fez com essa mulher chamada Maria Madalena. Jesus ressuscitou essa mulher de um passado terrível, de um aprisionamento espiritual, de uma vida de desonra. Jesus vai lá e liberta, Jesus vai lá e apresenta esse amor toca dentro de Maria e transforma a sua vida e a sua história. Maria passou a seguir Jesus durante quase 2 anos, sendo discípula, investindo no ministério de Jesus, participando de tudo que Jesus fazia. Maria estava lá. Alguns mentirosos e hereges vão dizer que Maria, ela teve um caso com Jesus. Isso é heresia, não existe isso. Maria foi uma devota, uma irmã em Cristo, uma adoradora do Senhor, uma mulher que era discípula de Jesus. E essa mulher, a Bíblia diz que ao amanhecer ela resolve ir ao sepulcro, ainda de madrugada. Imagina os desafios que estavam diante dela, irmãos. Quais desafios? Sair de casa sozinho naquele tempo, sozinha, escuro. Existia uma pedra enorme no túmulo. Como Maria ia encontrar Jesus? Soldados que foram colocados para vigiar o corpo de Jesus. E Jesus estava morto. Qual inspiração tem nisso para fazer essa mulher sair de madrugada e ir até o túmulo? Qual inspiração teria para fazer ela superar as dificuldades? Tem momentos, irmãos, que vão faltar inspiração sobre nós. E é aqui que o perfeito amor entra em ação. Quando faltar inspiração, nós precisamos olhar para esse amor que nos amou até o final naquela cruz. Quando faltar inspiração na terra, nós precisamos levantar os nossos olhos para os céus e encontrar os céus em movimento constante na nossa direção, simplesmente para nos livrar, nos salvar e nos levar para morar na eternidade. Pode faltar inspiração na terra, mas os céus sempre vão nos inspirar. Olhe para o alto. Olhe para o alto quando você estiver nos seus piores momentos. Acredite que há um Deus vivo e eficaz que está cuidando de você aqui na terra. Maria entendeu bem que não era sobre o amor de pessoas. Esse amor perfeito que a Bíblia diz que Ele é capaz de lançar fora todo medo na nossa vida. Esse amor nos aperfeiçoa.
Esse amor nos inspira, esse amor nos fortalece, esse amor nos faz ter uma mentalidade diferente. Não é sobre o amor de pessoas, porque o amor de pessoas, ele pode nos decepcionar. Tem tanta gente aqui agora nesse auditório que anda decepcionado com pessoas. Por quê? Porque você está confiando no amor de pessoas. Você precisa confiar primeiro no amor perfeito do Senhor por você. Quem confia no amor de Jesus não precisa do amor de pessoas. Você é muito bom ser amado, e é muito bom amar, mas nós precisamos primeiro preencher a nossa vida através do amor perfeito do Senhor. Maria é um exemplo dessa mulher e dessa pessoa. Maria decidiu ir ao sepulcro, ela decidiu sair do seu quarto escuro. Estavam todos lá presos no lamento e perderam a visão. Quantos não vivem hoje assim, presos ao lamento, chorando a perda, chorando as mágoas, chorando as decepções, as frustrações, trancados no seu quarto, trancados talvez num quarto emocional, trancados talvez numa casa espiritual. Ei, Jesus te trouxe aqui para resgatar você nessa noite. Ei, Jesus te trouxe aqui para dizer que esse lugar não foi feito para você. Você não foi feito para estar num quarto escuro, trancado. Você não foi feita para estar isolada das pessoas. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou para te libertar. Jesus ressuscitou para nos resgatar exatamente desse lugar de morte. Foi o amor perfeito que alcançou Maria e estava impulsionando essa mulher a vencer o desânimo. Nós precisamos aceitar hoje desse amor na nossa vida, todos os dias. Esse amor que nos arranca dos nossos quartos escuros. Esse amor que nos destrava das nossas limitações, das nossas incredulidades. Jesus morreu naquela cruz para resgatar você. Jesus ressuscitou para te buscar de volta. Maria não sabia, mas ele ressuscitou para arrancar os seus discípulos daquele quarto, daquela casa. Segunda lição, todos nós necessitamos, irmãos, do perdão e da compaixão. Se nós queremos vencer o desânimo, queremos vencer a falta de esperança, nós precisamos entender esse princípio bíblico chamado perdão e compaixão. A razão de Cristo ter morrido naquela cruz foi para que eu e você pudéssemos ter o perdão do Senhor. Não existe Cristo sem perdão. Não existe cristianismo sem perdão. Não existe cristão sem perdão. O perdão é a razão da morte e da ressurreição de Jesus. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode experimentar. O perdão é a nossa libertação da prisão da escravidão do pecado. Maria conheceu muito bem do perdão de Jesus. E sabe, esse perdão, ele quer envolver você. Ele quer alcançar você e transformar a sua história. Maria experimentou na pele de um Jesus cheio de compaixão e perdão. Quando tinha tudo para condenar, ele decide perdoar. Quando tinha tudo para afastar, ele decide incluir. Esse é o Jesus que nós estamos servindo aqui. Esse é o Jesus que nós pregamos nesse lugar. Esse é o Jesus que habita e mora dentro de você. Esse é o Jesus que ressuscitou. Não para condenar o mundo, mas para salvar a todos aqueles que nele creem. Maria conhecia bem desse perdão. E ali Jesus ensina, quando ele fala em Lucas capítulo 7. Jesus conta essa história que estava na casa de Simão, e uma certa mulher entra, e vai até os pés dele, quebra um vaso de alabastro. O perfume toma a casa, as pessoas argumentam que necessidade há nisso. Jesus chama Simão e diz: Simão, está vindo essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não me deu de lavar as mãos, você não me honrou com um beijo, você não me honrou para que eu limpasse os meus pés, mas essa mulher, desde que eu entrei, ela chora nos meus pés, ela quebrou o vaso mais valioso dos meus pés, ela está aqui adorando. Sabe por quê, Simão? Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito conheceu desse perdão, não consegue viver sem estender a mão para as pessoas, não consegue viver sem levar esse perdão com você.
Essa é a mensagem que Jesus quer que você carregue. Essa é a mensagem que nós precisamos carregar como igreja do Senhor. A razão de Maria ter permanecido no sepulcro quando todos foram embora foi que ela sabia que ali era o lugar do seu perdão. Ali estava aquele que a perdoou. Ali estava aquele que transformou a sua vida. Ei, meu irmão, que nós possamos ter esse coração. Que nós venhamos a buscar ter essa mesma paixão por Jesus. Que nós possamos vir a ter esse mesmo reconhecimento. Que sem Jesus eu não sou nada. A terceira lição, que fazer quando a esperança se vai, é que nós precisamos viver a graça e a esperança. O texto vai dizer que Jesus foi até onde os discípulos estavam. Quando Maria ouve de Jesus o seu nome, Maria reconhece que era aquele que era cheio de graça e misericórdia. E aí Jesus diz: Maria, vai avisar os discípulos que eu vim buscá-los. Quando Maria entra na casa, ela se depara com a cena dos discípulos, com medo, aprisionados, isolados. Mas Jesus não quer ninguém nesse lugar. E o texto vai dizer que Jesus foi até onde os discípulos estavam. Isso é graça. Graça é favor imerecido. Graça é eu nada fiz para merecer, mas Ele vem até mim. Ele foi até você, cheio de graça. Jesus ressuscitou para nos resgatar. Ali, Jesus entrou e disse: no lugar de dor e sofrimento, no lugar de angústia e lamento, no quarto escuro, Jesus entrou. E o que ele disse para os discípulos? A paz esteja com vocês. Porque Jesus levou exatamente aquilo que os discípulos precisavam. O texto vai dizer da Bíblia, se você ler mais à frente, que depois que Jesus diz: a paz seja convosco, a Bíblia vai dizer que Ele soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E foi ali que eles foram cheios. E uma certeza pairou no lugar. O Mestre, Ele vive. Ele ressuscitou. E Ele veio nos buscar. Ele veio nos resgatar. Ele veio nos dar vida. Ele veio nos preencher. Jesus disse: sejam cheios do Espírito Santo. Ali no lugar de maior dor e maior conflito. Quando nós compreendemos isso e recebemos essa graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida e passamos a confiar de que amanhã será melhor do que hoje. Você pode dizer a 3 pessoas, diga assim: confie no amanhã. Jesus vai trabalhar e será melhor do que o seu hoje. Você pode aplaudir a presença dele nesse lugar. Mas sabe, irmãos, e eu quero começar a terminar. Quando Jesus entrou na casa, não estavam todos os discípulos. A Bíblia vai dizer que não estava lá Tomé. Por alguma razão Tomé saiu da casa e não voltou. Tomé perdeu a oportunidade de ver Jesus e de ouvir de Jesus. Recebam o Espírito Santo na vida de vocês. Isso nos ensina, irmãos, que nós não devemos nos ausentar de reuniões como essa. Diz assim essa pessoa: é muito perigoso você faltar culto. Diga assim: é muito perigoso você não estar reunido quando a igreja está reunida. Diga ela assim: porque tem coisas que acontecem uma vez só. E se você não estiver, diz a ela assim: se você não estiver, você pode perder a oportunidade.
Eu não sei por que tem tantas pessoas que acham que pode, como um feriado como esse, é feriado, eu vou descansar, eu vou viajar, depois eu vou para o culto. Não sabe elas que aquilo que acontece aqui não se repete. O que aconteceu naquele dia na casa, Tomé não estava. Diga assim: Deus me livre de ser um Tomé. Diga assim: eu quero ser como Pedro, como João, como Maria, que estavam lá e receberam quando Jesus disse: Pai seja com você, seja cheio do Espírito Santo agora, seja cheia do Espírito Santo agora. Tomé foi o único que não estava lá. É por isso que você não pode faltar ao culto, você não pode faltar ao ajuntamento, porque pode ser nesse dia que algo aconteça e você não está presente. Diga assim: Tomé perdeu. Quando Tomé chega, sabe o que ele vê? Ele vê um crente pentecostal cheio do Espírito Santo. Ele vê o crente pegando fogo naquela casa. Ele vê um crente orando em línguas. Ele vê o outro lá cortando o laço. Ele vê aquela lá dizendo: eita, Jesus ressuscitou. Aí Tomé chega, irmãos, assim: eita, o que eu perdi aqui? Eu perdi. Tomé disse: eu quero também. Ah, irmão, você não teve presente naquele culto. Sabe o que a Bíblia diz? Passou 8 dias Tomé convivendo com esses irmãos, cheio do Espírito Santo, e ele vazio. Tem gente assim, irmão. Anda do lado do crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, mas está vazio, sabe por quê? Porque perde as oportunidades que Deus manifesta da sua glória. Quando deveria estar, não está. Está em qualquer outro lugar. Depois não vai cobrar do Senhor, irmão, se você não está fazendo a sua parte. Aí Tomé disse: eu só acredito se eu ver, se eu tocar nas suas mãos, se eu tocar do lado onde ele foi perfurado. Aí o crente pentecostal lá pegando fogo, dizendo assim: eu não preciso ver nada, porque ele já falou, e se ele falou, é verdade, acabou e está dito. Quando a esperança se vai, se agarre à graça de Jesus. Foi isso que ele disse para Paulo, quando Paulo disse: livra-me desse espinho na carne, dessa dor que não me deixa. Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa é quando você está fraco. Quantos estão entendendo aqui? Hoje você pode dizer: eu perdi, pastor. Eu me distraí naquele dia. Eu saí quando não deveria sair. Eu não vim quando eu deveria vir. Mas Jesus é cheio de graça. Jesus ressuscitou para resgatar você, para não deixar você perdido, para não deixar você vazio, para não deixar você sem o Espírito Santo, para não deixar você sem viver de milagre, para não deixar você e a sua casa perecer nesse mundo das trevas. Jesus ressuscitou para encher você da sua presença. Mas Jesus deixou uma lição aqui, porque mais à frente ele volta a aparecer. E aí ele aparece para Tomé. Balança esse crente pentecostal que está ao seu lado e diga assim: ei, nem tudo está perdido. Diga assim: se você perdeu o ponto, se você se ausentou quando não deveria, balança ele aí e diz assim: nem tudo está perdido, porque Jesus ressuscitou. E Ele não vai deixar você de fora. Ele não vai deixar você de fora. Ele vai até onde Tomé está. Diz assim: Tomé, você disse que precisava ver, está aqui. Você disse que precisava tocar, pode tocar.
E Tomé disse: meu Senhor Jesus, não me deixa de fora. Aí sabe qual é a lição que ele dá? Para a gente concluir, ele diz: Tomé, você só acredita porque você está vendo. Aí ele fala sobre nós. Diz essa pessoa assim: Jesus está falando sobre você agora. Ele diz assim: feliz será, bem-aventurado será aquele que não viu, mas crê que eu ressuscitei. Oh, Jesus está falando de você. Você não precisa ver, você só precisa crer que aquela cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas Jesus está ocupando o trono e reina para todo sempre. Você precisa de um Deus que salva você. O texto termina dizendo que todos os sinais escritos foram para que o povo pudesse crer. A Bíblia vai dizer que é crendo que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e Ele ressuscitou, que nós alcançamos salvação. Talvez você veio essa noite aqui decepcionado, porque você anda colocando a sua esperança em pessoas. Talvez você está frustrado porque você coloca a sua esperança no seu dinheiro. Talvez você entrou aqui, desistente de tudo, porque você tem colocado a sua esperança num amor conjugal. Talvez você anda colocando a sua esperança numa liderança da igreja, ou até mesmo no prédio da igreja. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer: chega de você colocar a esperança no lugar errado. Você precisa colocar a sua esperança naquele que vive, não naquele que está morto, mas naquele que vive e reina. Ele ressuscitou para dizer a você que se você crê nele, você também vai ressuscitar. Se você crê nele, você vai viver uma vida abundante. Se você crê nele, você e a sua casa serão salvas. Se você crê nele, você será liberto de toda prisão espiritual. Se você crê nele, você será curado de toda mazela da sua alma. Se você crê nele, você vai viver uma vida plena. A plenitude do Senhor vai tomar você e a sua casa. Há um Cristo para cada um de nós. Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus sopre em nós a ressurreição da vida, a ressurreição da alegria, a ressurreição dos sonhos, a ressurreição da esperança, a ressurreição do ânimo de você buscar mais ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Hoje é noite de Páscoa, hoje é noite de festa. Hoje é noite de você celebrar, não a morte. Jesus não está pendurado na cruz, Jesus está vivo. Maria entrou no túmulo e viu lá que os lençóis estavam no chão, mas havia um lenço dobrado junto da cabeça onde Jesus estava. O que é isso, pastor? É que todas as vezes que alguém sai do ambiente e ele deixa o lenço dobrado, é que ele está dizendo: eu vou voltar, eu voltarei, eu voltarei. Essa é a mensagem da cruz para mim e para você. Não perca a esperança, não fique no meio do caminho, persevere. Jesus vai voltar para buscar você, para resgatar você e a sua família. Se você crê, fica de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Todos necessitam de um Deus que salva. Diga assim: eu preciso. Declara mesmo: eu preciso do amor perfeito. Diga: eu preciso do perdão e compaixão. Eu preciso de graça e esperança. E diga assim: eu preciso de um Deus que me salva. Uou, glória a Deus. Diga assim, diga amor, perdão, graça, salvação. Diga mais uma vez: amor, perdão, graça, salvação. Mais uma vez: amor, perdão, graça, salvação. Aleluia.